E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos ler um texto aqui de Apocalipse, no capítulo 11, a partir do verso 3, que diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Olha que interessante, porque quando eu olho o Apocalipse, o que eu consigo enxergar ali? Os protagonistas, né, do final, do tempo do fim, além de, claro, você vê Jesus. Jesus é o centro de tudo, né? Mas eu estou falando entre nós aqui. Entre nós você vê uma guerra clara de profetas no final. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que quando Deus ele quer fazer uma grande revolução, algo assim, né, que venha a acabar mesmo com um sistema, ou abalar o sistema, Deus ele vai chamar aquelas pessoas que são, no mínimo, pequenas, desprezíveis, as que parecem que não são, para confundir as que são. Isso é bíblico. Deus, quando ele foi chamar alguém para preparar o caminho dele, ele foi chamar o primo dele, João Batista, que estava isolado no deserto. Quando ele foi chamar os apóstolos, estavam lá pessoas rejeitadas pela humanidade, pescadores. E quando ele chamou alguém muito inteligente, letrado, esse homem muito inteligente, letrado, ele disse que tudo que ele aprendeu, ele considerou como esterco. E quando eu olho aqui para as duas testemunhas, o que eu estou observando? Que elas estão vestidas de saco. Essa expressão vestidas de saco é muito importante, por quê? Porque denota pessoas 100% humildes, que se humilham, que estão diante de uma situação onde eles se consideram como ninguém, como um nada. E isso é muito importante, porque hoje nós vemos uma certa idolatria ao conhecimento. Não que o conhecimento ele é um pecado, de forma alguma. Inclusive, o espírito de conhecimento está ali incutido dentro dos 7 espíritos de Deus. Conhecimento, inteligência, sabedoria. O grande problema é quando há a substituição do conhecimento de Deus com o conhecimento humano. Veja bem, eu não sou contra você ler, você estudar. O próprio apóstolo Paulo ele diz o seguinte, né, para Timóteo: quando você vier da casa de Carpo, traga também, né, a minha capa, os meus livros e principalmente os pergaminhos. Então Paulo era um homem de muita leitura também. Olha aqui atrás, não é? Eu gosto de ler também. Agora, o problema é quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Não se estribes no seu próprio entendimento, no conhecimento, na sua própria sabedoria. Esse é o problema. Porque nós vemos hoje uma geração, estamos vivendo uma geração hoje que ela vive querendo mostrar que tem conhecimento, mostrar que sabe, mostrar para as pessoas e ter essa necessidade de querer ser reconhecida pelos homens pelo seu conhecimento. Você já viu essas frases? Fulano acabou com ciclano. Beltrano humilhou fulano. Ah, esmagou. Ah, tratorou. Ah, passou por cima. Ah, humilhou. E me parece que tem muitas pessoas que gostam quando olham isso, né? E gostam desse tipo de nomenclatura, do grande debatedor, do grande. E Deus está me chamando a atenção nesses dias para isso, porque
Me parece que nós estamos vivendo um momento onde o conhecimento que está sendo gerado hoje é um conhecimento que me parece muito com aquela escola de Alexandria. Qual era a diferença da escola de Alexandria para a escola de Antioquia? A escola de Antioquia, né, que eles deixavam de ler livros, não é isso, mas eles tinham a Bíblia como um parâmetro principal e fundamental de tudo. Eles eram mais simples para interpretar a Bíblia. Eles simplesmente liam a Bíblia e acreditavam no que estava escrito ali, ponto final. Então a escola de Antioquia era uma escola mais literalista, era uma escola que tinha um método de interpretação muito simples. Agora, quando você pega a escola de Alexandria, você tem uma escola que tem influências platônicas, influências aristotélicas, influências ali de muitos filósofos, cultura helênica, era livros do mundo inteiro lá, pergaminhos e mais pergaminhos, era o centro do conhecimento. Então, quando você pega ali homens que acabam tendo contato com o evangelho, ou com a própria Torá, que você vê, o Philon acaba entrando nessa mesma pegada, e você observa que eles, ao entrar em contato com o evangelho, o que eles querem interpretar? Querem interpretar com o seu viés filosófico, querem interpretar com o conhecimento humano. E aí chegamos onde chegamos, que é o mundo de filosofias da Bíblia. Às vezes algo que é tão simples de se entender na Bíblia, na palavra de Deus, que está lá escrito, uma coisa básica. Esses filósofos conseguem trazer 1 milhão de interpretação para um texto que está muito claro. E vão filosofar ideias em busca do pensar e do saber. E aí acaba entrando o dedo de homem. E aquilo que era para ser algo simples, que está nos profetas, só ler o que o profeta fala, entender, comparar com o Novo Testamento? Não. Agora nós vamos ter que filosofar, e se torna aquele grande doutor da lei, aquele grande escriba. Será que a gente, com isso, não acaba perdendo a essência? De novo, não estou menosprezando o ministério dos mestres. Eu estou dizendo que existe um perigo entre ser mestre e você menosprezar a simplicidade em nome de um conhecimento que não vai levar a nada. Que vai, muitas das vezes, levar a briga, a rupturas, a ego. Eu sei mais, eu conheço mais, todo mundo é herege, todo mundo está errado, eu conheço tudo, eu sou o Senhor da sabedoria. Olha aqui, ó. Eles são apenas 2 oliveiras que verte ali o azeite de ouro, estão vestidas de saco. E eu acredito firmemente que Deus, nesse tempo, ele vai fazer isso. Ele vai, de novo, pegar pescadores, pegar publicano, os desprezados, os que cuidam de ovelhas, os que nada são, os que nunca apareceram na história e que só sabemos da existência deles porque Deus puxou. E, mais uma vez, ele vai fazer isso, irmãos, porque Deus não vai querer estrelinhas nesse tempo do fim. E aí eu consigo entender, às vezes, por que algumas portas se fecham e outras não. Deus tem um plano especial para aqueles que Deus está trabalhando no oculto, no escondido. Porque é necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Esse dia aqui vai chegar. Esse momento aqui vai chegar. E quando chegar vai ser pleno, perfeito, lindo. Mas nós temos que vigiar para não acontecer o que aconteceu com a igreja de Éfeso, que tinha muitos mestres e doutores, mas perdeu o primeiro amor. Já era caída. Que isso não venha acontecer conosco. Que nós temos sim a sabedoria, mas sabedoria que é do alto, que é mansa, que é pura, que é pacífica, e não da terra, que é diabólica, animal. Deus abençoe a todos.